Olá pessoal, tudo bem? Hoje chegamos no último capítulo do livro Evite a Armadilha da Ofensa. No capítulo 9, nós também vamos dividir ele em três partes. O título é Como Resolver os Conflitos. É impossível ser um membro funcional da sociedade sem vivenciar um conflito com outra pessoa uma vez ou outra. Você irá deparar-se com conflitos, no entanto, pode lidar com cada uma de maneira inteligente, com sabedoria de Deus e continuar a caminhar no amor divino. Sua capacidade de resolver uma desavença percorrerá um longo caminho na cura das ofensas e, o mais importante, na prevenção da ocorrência de tais situações. Subtítulo: O conflito e o acordo. As desavenças surgem nas famílias de tempos em tempos. Quando Greg e Denise eram mais novos e moravam em casa, um exemplo claro de conflito familiar era chegarmos a um acordo do lugar onde iríamos comer. Se fôssemos comer fast food, Greg gostava da comida de determinado estabelecimento. Denise tinha preferência por outra lanchonete. Eu gostava de uma diferente. E para Linette não importava o lugar. De vez em quando entrávamos em acordo e usávamos o drive-thru da lanchonete preferida do Greg para pegar seu lanche. Então, descíamos alguns quilômetros a mais para comprar a refeição da Denise. Por último, ia ao meu restaurante predileto. As crianças levavam o lanche delas para lá. E Linette e eu pedíamos o que queríamos comer. Nesses casos, o acordo estabelecia um conflito antes mesmo de haver um. Todavia, houve vezes em que precisamos ir apenas um lugar para comermos e era um desafio ter uma boa atitude quando a família comia em um restaurante onde um dos integrantes não queria mesmo estar lá. Talvez alguém possa ter dito: "Ah, tudo bem", quando a decisão foi tomada, mas a atitude da pessoa, incluindo a minha, às vezes deve não ter sido a melhor. Os desentendimentos podem surgir a partir de qualquer coisa, desde desacordos sobre as responsabilidades entre os empregados, colegas de quarto e cônjuges, até escolhas de restaurantes, bem como questões doutrinárias, de relacionamentos ou financeiras. Você sabe como lidar com o conflito? Quando ele surge, suas táticas levam a um debate tempestuoso, a uma briga ou a mais um conflito? Você simplesmente recusa-se a lidar com ele, escondendo-se e fingindo que ele não existe? Precisamos aprender a tratar as discordâncias quando elas surgem, pois as que não forem tratadas irão tornar-se oportunidades para brigas, confusões e inevitáveis ofensas. Neste capítulo, exploraremos os meios de resolver os conflitos e mantermos a nós mesmos no amor de Deus. Isso permitirá que evitemos a armadilha de sermos ofendidos. Subtítulo número 1. Abra seu coração. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 2, lemos que Paulo tratou com um grupo de pessoas a respeito de um conflito ou com uma grande possibilidade de desavenças existente entre eles. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2, na versão NVI. Concedam-nos lugar nos corações de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Nesse versículo, Paulo está falando a respeito da sinceridade, sobre ser sincero com o outro. Para dar-lhe uma breve noção, a igreja de Corinto, que Paulo havia fundado, estava aborrecida por causa da primeira carta escrita pelo apóstolo àqueles irmãos. Na primeira carta, ele repreendeu a igreja e as pessoas se aborreceram devido à repreensão de Paulo. Talvez elas tenham ficado bravas porque, antes do apóstolo, elas nunca tinham sido corrigidas. Seja qual for o caso, existia uma revolta na igreja por causa dessa carta. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8, na versão NVI. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Tenho certeza de que Paulo não se alegrou por ter aplicado uma correção tão dura à igreja de Corinto.
Ele se arrependeu por ter de fazer tal correção em primeiro lugar, ou pelo fato de que os recipientes foram feridos e ficaram contristados com sua mensagem. 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9. No entanto, Paulo não se arrependeu, na realidade, por escrever a carta admoestando aqueles irmãos, pois era necessário escrevê-la. Ele tinha de corrigi-los na esperança de que recebessem a correção e fossem levados ao arrependimento. E a Bíblia diz que, de fato, eles se arrependeram. Na primeira parte do capítulo 7, Paulo admoesta: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos. O apóstolo estava tratando com o conflito ou com a grande possibilidade de uma desavença em um relacionamento, em sua própria relação com a igreja de Corinto. Antes de resolver o problema, as partes envolvidas devem estar dispostas a abrir o coração e receber uns aos outros. Muitas vezes, a razão pela qual o conflito não é resolvido se dá pelo fato de uma ou mais partes serem fechadas para as opiniões dos outros. As pessoas dirão coisas como: não gostei do que fulano fez e nunca mais vou falar com ele. As pessoas não têm recebido os outros em seu coração, mas apenas gerado lugar para mais conflitos, ofensas e problemas. De vez em quando, você deveria ser o primeiro a dizer: veja, existe um problema. O que podemos fazer para resolvê-lo? Você terá de fazer o que puder a fim de incentivar a sinceridade, pois sem ela a comunicação não dá seguimento. Em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo declara algo muito interessante aos fiéis de Corinto em determinado momento. 2 Coríntios capítulo 6, do verso 11 ao 13. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compreensão, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Alguma vez já tentou resolver um conflito com uma pessoa dizendo: seja sincero e diga-me qual é a sua opinião? Então, se ela lhe dissesse a opinião dela, você receberia o que escutou ou elevaria o conflito a uma guerra completa? Se resolver o problema for realmente o objetivo, parte da solução deve incluir a sinceridade, tanto quanto você estiver falando com a pessoa como quando estiver ouvindo-a a falar. Uma boa troca de ideias deve fazer parte do processo. Se você é pai de um adolescente, sabe que às vezes tem de sentar e abrir o coração para o seu filho e ser muito sincero. Talvez seja preciso falar com ele a respeito de regras da casa, pois certos privilégios têm sido usados de maneira errada ou excessiva. Se está tentando evitar mais brigas e problemas, a última coisa que você quer é não ser recebido com sinceridade. Por isso, causaria mais confusão. Paulo falou com muita liberdade aos irmãos de Corinto quando disse: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 12. A fim de resolver o conflito e restaurar a harmonia do relacionamento, aquela igreja tinha de abrir seu coração para o apóstolo e corresponder ao carinho demonstrado por ele ao abraçá-la em seu coração. Paulo recomendou: ora, em recompensa disso, entre parênteses, falo como a filhos, fecha parênteses, dilatai-vos também vós. Aqui paramos essa primeira parte. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.